Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Direito com Elas. Eu sou Ana Luísa Reale, para quem ainda não me conhece, sou professora de processo civil e hoje, aqui em nosso canal, eu vou falar com vocês sobre um dado também colocado aqui pelo legislador do Código vigente, pessoal, que diz respeito à prova emprestada, tá bom? Então, na realidade, é importante a gente considerar que agora a prova emprestada, agora pelo CPC de 2015, a prova emprestada veio regulamentada, tá? Ela está agora fazendo parte de modo expresso do nosso sistema vigente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora a prova emprestada, ela, mesmo na vigência do Código de 73, já fosse o meio de prova também admitido pelo sistema, não havia uma regulamentação com relação a ela, tá? E agora, o legislador do novo CPC cria um dispositivo sucinto, mas ele cria um artigo de lei para regulamentar a prova emprestada. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lembrar o seguinte, né? Aquilo que a gente alega em juízo, nós precisamos provar, né? Pelo menos como regra geral, as questões fáticas que nós apresentamos em juízo, as questões fáticas controvertidas, enfim, ali, que a gente de fato expõe em juízo, que a gente alega em juízo, nós vamos ter que provar, né? No tocante à questão de regra relacionada ao ônus de prova, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Inclusive, remeto vocês aqui a um dos meus vídeos anteriores que a gente falou, inclusive, sobre aquela teoria nova, que é a teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Falamos um pouquinho sobre isso em ocasião anterior, tá? Aqui, pessoal, eu só estou tentando contextualizar o nosso assunto para dizer que aquilo que a gente alega em juízo, nós, de fato, precisamos provar, né? E nós temos nesse sentido um artigo, e eu me refiro ao primeiro artigo que se refere ali à questão do direito probatório, que é o artigo 369, que ele acaba colocando para a gente, pessoal, que a parte ela vai poder fazer uso de qualquer meio de prova admitido em direito, né? Desde que seja um meio legal, né, bem como moralmente legítimo, enfim. Ela pode fazer uso de qualquer meio de prova admitido em direito, mesmo que não especificado neste código. Então, se vocês me permitem a leitura inclusive, o artigo 369, que é esse que eu estou me referindo, ele diz para a gente o seguinte: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Bom, gente, então esse artigo nos coloca que os meios de prova que a gente vai poder se utilizar, enfim, são meios meio que exemplificativos. O sistema não regulamenta, muito embora ele venha regulamentar várias provas em espécie, o sistema não fecha essa possibilidade ou esses meios nesse contexto, né? Ele vem dizer que a parte pode fazer uso de qualquer meio de prova, né? De qualquer meio legal, bem como moralmente legítimo, ainda que não especificado neste código. Então, quando a gente falava sobre isso, na vigência do Código de 73, a prova emprestada, por exemplo, ela era uma prova que a gente citava como um meio de prova admitido pelo sistema, mas não regulamentado pelo código de maneira específica. Então, a prova emprestada, ela estava nessa seara aí dos meios admitidos não especificados neste código. Agora não, né, pessoal? Agora a gente tem lá um artigo, o legislador do novo código traz um artigo pequenininho, bem breve, mas ele fala sobre a prova emprestada. Então agora a gente tem que a prova emprestada é uma prova de fato regulamentada pelo sistema, ela vem considerada pelo nosso sistema atual, tá? Eu me refiro aqui ao artigo 372, que é o artigo que fala sobre a prova emprestada, e ele tem a seguinte redação: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Então, 372, pessoal, ele vem primeiro conceituar
essa nossa prova emprestada? A prova emprestada é uma prova que ela é emprestada mesmo de um outro processo, né? Ela é trazida de um outro processo, de uma outra relação jurídica processual, quando for o caso. Então, vamos pensar aí, de repente, num processo penal, num processo civil, ambos tramitando, envolvendo um acidente de veículo, de repente um óbito aí, houve um falecimento nesse acidente. E lá no processo penal, vamos dar um exemplo, né? Pode ter sido produzida uma determinada prova. De repente foi feita uma perícia, de repente foi colhido um importante depoimento de uma testemunha, enfim, né? A questão é, será que uma prova, por exemplo, produzida ali no processo penal, ela pode ser transportada para o processo civil, né? E a lei vem estabelecer que isso é possível. Nós já tínhamos essa ideia considerada pelo sistema, agora está no texto da lei, tá? E aí a lei vem dizer que isso é possível, pessoal, desde que se observe o contraditório nesse contexto. A lei só não foi muito clara no tocante a essa questão do contraditório no seguinte contexto, né? Então, se o contraditório basta ter sido realizado nesse processo originário, ou depois que aquela prova é transportada, por exemplo, para o processo civil, será que precisaria de um outro contraditório? Enfim, né? A nossa doutrina é bastante divergente com relação a esse ponto. Inclusive, a lei não esclareceu esse detalhe importante. Me parece que bastaria um contraditório ali no processo originário, tá? Mas é o meu entendimento com relação a isso, pelo menos é o meu entendimento atual no tocante a essa questão, mas é importante a gente considerar aí a existência do artigo 372, que agora de maneira expressa e bastante específica vem regulamentar essa possibilidade da prova emprestada em nosso sistema pessoal. Tudo bem? Então tá joia, hoje era isso. A gente volta na semana que vem para trabalhar um outro tema bem legal sobre processo civil. Espero que vocês continuem conosco. Vai lá fazer inscrição no canal se você ainda não fez. A gente tá chegando quase, estamos bem pertinho dos 2.000 inscritos. Aproveito para agradecer as inscrições, as curtidas e a companhia de vocês. Obrigada, pessoal. Desculpa a rouquidão, ainda não sarei da gripe, mas vou sarar em breve, tá bom? Então, até semana que vem. Um beijão. Até já.